Ora bem, jovens, vamos começar. Câmara, olha, é com prazer, eu digo isto do fundo do coração, é com prazer que eu vos vejo aqui, alunos do 9º ano, finalistas do terceiro ciclo, juntamente com os vossos professores, que obviamente também agradecemos por terem vindo até cá nas vossas aulas, mas também é meritório escutarmos o Tenente-Coronel Pedro Marquês de Sousa, que está aqui ao meu lado e para o qual peço já uma salva de palmas por ter vindo. Duas notas sobre o nosso orador neste colóquio dedicado à Guerra Colonial. Como sabem, faz parte integrante do programa de História. Se me permitem falar um bocadinho sobre mim próprio, não é? Já tive a vossa idade. É curioso que em 74 eu conheci algumas pessoas que foram para a Guerra Colonial. Eu tinha 10 anos. Eles foram, mas não vieram. E foi estranho porque convivíamos, não é? Eu tinha 18, 19 anos. Estou a falar de uma pessoa em especial. Outros que foram, vieram, ainda bem. Mas ele não veio com vida. E foi uma coisa que sempre me intrigou, o que era isto da Guerra Colonial. Até que uns meses antes de 1974, da Revolução, eu comecei a ver nas paredes do meu bairro, morava na Estrada da Luz, abaixo a Guerra Colonial, fim à Guerra Colonial. E aí começou a despertar-me o que era isto da Guerra Colonial. Eu tinha 10 anos, não sabia muito bem o que era aquilo. E vim a saber, não é, o que é que isso significava com o tempo. Porque passei todos estes 42 anos, não só a ver aquilo que era a história está hoje escrita, quando eu tinha 12 anos, 10 anos, hoje já está nos vossos livros, na altura eu estava a começar a vivê-la, não é? A Revolução, 25 de Abril, tudo aí fora. Mas está nos livros de história, é porque é necessário nós não esquecermos o passado para sempre sabermos aquilo que é o nosso presente de hoje, não é? Portanto, o presente é hoje, claro, naturalmente. Isso é uma redundância. Mas é bom porque temos de saber que a história acaba por nos dar sempre as explicações em relação àquilo que é a nossa vida e cada vez que precisamos de alguma lição, nunca podemos esquecer aquilo que a história nos dá como os ensinos. É isso exatamente aquilo que vocês vão aqui observar nesta palestra que vai aqui ser apresentada pelo nosso Tenente-Coronel. Já agora, duas notas, portanto, nasceu em Azeitão, é quase que um vizinho nosso. Olhem só aquilo que está a acontecer. Estou um bocadinho. Mesmo assim, diz que está ligado 2 minutos. Eu sei, compreendo. Mas depois vocês cortam isso, que é para não aparecer no programa final. Só duas notas. Nasceu em Azeitão, é licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar, mestre em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e já concluiu o doutoramento. Portanto, neste caso, nós estamos a ver que estamos a falar com alguém que é especialista, um alto especialista dentro destes estudos. Em 2002 também desempenhou funções de professor de História, a partir de 2002, na Academia Militar. É editor e membro da Comissão Executiva da Revista de Artilharia, porque também esteve colocado na Escola Prática de Artilharia em Vendas Novas. Uma nota interessante. É presidente da direção da Sociedade Filarmónica Providência de Vila Fresca de Azeitão. Também a questão da música está aqui. Não vamos deixar mais tempo passar. Vamos escutar então a sua palestra. Muito obrigado, professor. Caros colegas, professores aqui da escola, certamente são já alguns, e caros jovens, é para mim também com muito gosto. Estou habituado a dar aulas a jovens também, um bocadinho mais velhos que vocês, não é? Já do ensino superior, mas tenho uma filha mais velha que vocês e um filho da vossa idade, que está muito bem. Portanto, tenho mais ou menos a noção daquilo que são os vossos interesses para estas coisas, além da unidade da cadeira de História, da disciplina que têm que fazer, não é? Vocês têm certamente interesses, por vezes um bocadinho laterais àquilo que é propriamente o conteúdo do programa. E será certamente essa a vantagem de vir aqui outra pessoa que não, professor da escola, não é? A quem podem eventualmente colocar algumas questões, além da própria exposição que eu farei. A qualquer momento, durante a minha exposição, podem fazer sinal se quiserem colocar alguma questão ou acrescentarem algum comentário. O tema, como podem ver, vamos observar um Portugal da segunda metade do século XX, não é? Após a Segunda Guerra Mundial. Nós não participamos, como sabem, na Segunda Guerra Mundial, e isso, por acaso, vai ter muita influência no que se vai passar a seguir, mas vamos precisamente ver o que é que se passa em Portugal na segunda metade do século XX, em particular, quando surge um problema central para nós portugueses, para o regime político daquela altura, que tem a ver com a manutenção do Império, a manutenção das colónias, não é? Em África e até na Ásia, a Índia, enfim. E esse problema
relativamente ao Império, à manutenção do Império, vai dar origem, aliás, a uma guerra. A guerra colonial, a guerra da África, a guerra do ultramar. Tem estas designações. Já lá vamos. Pode ser interessante perceber o que é que tem essas três designações. E, precisamente, de que modo é que essa guerra é tão importante, foi tão importante na nossa história, pelas mortes que causou, por tantos outros problemas, pelo esforço também financeiro que o país teve que fazer, o custo de vidas humanas, etc. Mas, curiosamente, esta guerra acabou por motivar, ter implicações para uma revolução, que é feita por militares, não é por acaso, a revolução que vai colocar o fim do regime político que determinou este problema. Não é? É precisamente, e essa nota que eu aqui trago, é de que forma é que esta guerra, que durou 13 anos, mas vai ter importância, é o fator que vai levar a que os militares façam uma revolução que coloque fim ao regime do Estado Novo, ao regime criado por Oliveira Salazar e, enfim, e uma transição para um regime democrático. É o fim de um regime designado por não ser democrático, não é? E a criação, a transição, a mudança para um regime democrático, no qual, felizmente, vocês já viveram, já nasceram, aliás, e têm vivido. Mas como estas coisas não são eternas, e ninguém pode garantir que as democracias são eternas, é muito importante que nós, os mais velhos, e vocês, ouçam, conheçam a história para perceber como é que as coisas evoluem e de que, por vezes, ao longo da história, há momentos em que os regimes democráticos e a vida normal e boa das pessoas se alteram. Está bem? Então, eu colocava uma questão para já. O que é que acham que foram os militares? Porque aparentemente os militares, não é? Assim fardados, os polícias, agora o GNR, são forças do Estado. São instituições muito ligadas ao Estado. Normalmente não fazem nada contra o Estado. Então, por que razão é que neste caso, na nossa história, em 1974, e é um processo que começa antes, já lá vamos, mas por que será que foram os militares que fizeram uma revolução para acabar com aquele regime político? Alguém quer deixar um comentário? Uma ideia, já a colega apresentou, é porque não queriam a guerra, ou porque não queriam ir para a guerra. Muito bem, já lá vamos. Por isso é que o título desta comunicação já sugere precisamente isso. O 25 de Abril, a Revolução, teve muito, não só, mas teve muito a ver com a guerra. E são os militares que fazem a Revolução, claro, antes de mais, porque são os militares que tinham equipamento, tinham meios e organização, armas, nomeadamente, a fazer um movimento, uma revolução, uma operação, não é, destas. Mas, por outro lado, a minha pergunta era por que razão, que vontade, como é que nasce a vontade por parte desses jovens militares, que eram jovens, de mudar as coisas? Mais algum comentário, além daquilo que a colega acrescentou, que achem interessante falar? Por que razão foram os militares? É, de resto, uma revolução única na nossa história. A nossa história, como já devem ter dado, falaram certamente, já estudaram a história, outras revoluções. Por exemplo, a Revolução Liberal. A nossa Revolução Francesa, entre aspas, a Revolução Liberal de 1820. Dá origem depois a uma guerra civil. Teve muitos mortos, houve muitos tiros, não é? A República, em 1910. Também é um processo que teve muitas baixas, muitos tiros, muitos problemas. Curiosamente, esta Revolução, como todas, também teve problemas a seguir. Muitas tensões na sociedade portuguesa, não é? Fala-se, há quem diga, tivemos quase à beira de uma guerra civil. Mas, na verdade, esta Revolução, comparada com outras, não teve os problemas, não houve tiros, não houve mortos neste dia da Revolução, não teve, assim, baixas e problemas como outras. É muito interessante. Por isso é que ela também está associada a uma flor, não é? Um símbolo, ao fim e ao cabo. É o cravo, não é? A Revolução dos Cravos. E é uma revolução bonita por isso, não é? Porque não teve mortos, não houve tiros neste dia 25 de Abril, na madrugada, à noite, 24 para 25, e o regime caiu, mudou-se a política com um movimento militar
sem que tenha existido operações militares, tiros e conflito. É muito interessante. Bom, então, vamos ver precisamente como é que um movimento de jovens oficiais, e são naturalmente jovens oficiais, que vão fruto, não só, mas assim diretamente como causa mais próxima, fruto da sua experiência de guerra, não apenas cansaço, não era apenas porque estavam cansados de fazer comissões, porque cada um destes homens tiveram experiências diferentes. Vocês já percebem isso em relação à atividade militar. Alguns tiveram experiência propriamente em combate, em operações mais desgastantes, mas outros até não. Outros não andaram propriamente em situações de combate, de atrito. Tinham, no entanto, era alguma consciência política de que as coisas tinham que mudar. E há logo uma ideia principal. E isto não acontece por acaso. Acontece ao fim de 13 anos de guerra. A guerra começou em 1961 e só em 1973, 74 é que há esta vontade de mudança por parte dos militares. Porquê? Porque há também, não só pela parte da guerra em si, como há, pela parte destes oficiais que vão fazer o 25 de Abril, a consciência da posição de Portugal no mundo e das razões desta guerra e como esta guerra era vista em termos internacionais. E aqui vale a pena então recuarmos um bocadinho. Temos em Portugal um regime que se chamava o Estado Novo. É um regime que formalmente, enfim, deriva até da ditadura militar de 1928. Não é? Depois, em 1933, assume esta designação formal, temos uma nova Constituição, é o regime do Estado Novo, não é? Chamava-se assim Estado Novo porque ele procurava reformular o Estado em relação àquilo que tinha sido a Primeira República, foi um período muito complicado, muito instável. Então aparece um líder, que é o Dr. Oliveira Salazar, que está ali ao centro, não é? Civil, não é militar, que vai criar um regime de natureza não democrática, não havia partidos, não havia eleições livres, não é? É um regime de partido único depois, muito autoritário, que tem um Presidente da República no início, que é o Óscar Carmona, que é um general. Há uma relação no início com os militares, porque este regime vem da ditadura militar, não é? Criada em 1928, mas é este regime que vai estar precisamente até ao fim, até ao 25 de Abril de 1974. E que regime é este? É um regime, por não ser autoritário, não esteve, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. Portugal foi neutral durante a Segunda Guerra Mundial. Nem esteve ao lado dos alemães, nem esteve ao lado dos aliados. Mas, ainda assim, politicamente, por parte destas elites do regime do Estado Novo, havia alguma simpatia até pelo regime alemão. É curioso. E por isso a nossa neutralidade foi um bocadinho até colaborante com os alemães, não foi bem vista por parte dos aliados. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que é ganha, como sabem, pelos aliados, a Inglaterra, a França, e é perdida, quem perde a guerra, a Segunda Guerra, são os alemães, não é? O regime de Hitler, todos sabem isso. Portugal e outros países, aliás, como a Espanha, por exemplo, que não tinham estado ao lado dos aliados, ficaram assim um bocadinho a saber a derrota para estes regimes políticos. Está bem? Reparem, se pudermos, assim de uma forma simples, quem é que sai vitorioso da Segunda Guerra Mundial? São os regimes democráticos relativamente aos regimes fascistas. A Alemanha era um regime fascista de Hitler, tinha consigo também o Mussolini de Itália, não é? Perderam os fascistas, ganharam os regimes democráticos. É este o resultado da Segunda Guerra Mundial. Ganharam as democracias. Ora bem, e Portugal, como podem perceber, não ganha nada, pelo contrário. Mas o problema vem a seguir. Se isto é o resultado da Segunda Guerra Mundial, não é? Vamos ter depois, nos anos 50, mas com mais vigor, mais força, na década de 60, um problema que vem a ser um problema central para o regime do Estado Novo. Vai ser o problema central, o principal problema, que aliás o regime do Estado Novo não conseguiu resolver. Que é, precisamente, estes movimentos independentistas
que vão querer, vão exigir as independências das nossas antigas colónias. Não é? Este é um movimento internacional. Este problema não se deu só com o Império Português, que começa inicialmente na Ásia, não é? Começa aqui na Ásia inicialmente, e depois vem para a África. É como se fosse uma onda, uma tendência, uma moda. Não é? Esta vontade das antigas colónias dos impérios europeus, a Inglaterra, a França, Portugal, perderam as suas antigas colónias, que se tornaram países independentes. Bom, esse movimento, como sabem, já estudaram, começa com a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung, na Indonésia, uma cidade da Indonésia, que em 1955 reuniu um conjunto de elites, de pessoas, que pensam em, junto das Nações Unidas, não é? Exigir o chamado direito à autodeterminação. O que era isto do direito à autodeterminação? Era exigir que as pessoas destas antigas colónias dos impérios pudessem escolher, decidir livremente, se queriam continuar a pertencer aos impérios ou se queriam tornar-se países independentes. Claro que isto aparece, estes movimentos, nada é por acaso, não é? Vocês estão a crescer, mas sobretudo organizem a vossa vida com base nestas condições, não sejam ingênuos, não é? É que nada na nossa vida, no nosso país, na nossa família, nada é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Há uma explicação. Não é? Estes movimentos independentistas, esta tendência, nasce no chamado clima da Guerra Fria. O que era o clima da Guerra Fria? Alguém quer dizer? Aquela imagem pode ajudar? O que era a Guerra Fria? Sei que estudaram também. Esse período que chamamos na história o período da Guerra Fria. Quem é que quer arriscar um comentário? Não tenham medo, vocês sabem, não é? Não tenho medo, não me conhecem, mas fiquem à vontade para pessoas são professores, um dos nossos professores. O clima da Guerra Fria, do chamado mundo bipolar, que só tinha dois polos, não é? Como aquela figura sugere, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética. É, digamos, o clima, o ambiente internacional que sai da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, há uns desenvolvimentos que vão depois colocar dois grandes poderes. De um lado, a União Soviética, com um regime político próprio. Do outro lado, com um regime político muito, muito diferente, com um modelo económico muito diferente. Estados Unidos, não é? Vão ser polos, vão ser líderes de alianças que são rivais. Isto é o mundo bipolar, porque tinha dois polos, não é? Dois rivais. E a Guerra Fria chama-se porque foi um clima, foi um período de um conflito latente, que, no entanto, não chegou a aquecer. Não houve guerra direta entre os dois polos. Chamamos, portanto, Guerra Fria. Manteve-se um clima frio. Não chegou a aquecer, é por isso, está bem? Guerra Fria. Bom, voltando atrás, estes movimentos independentistas, esta tendência para que as antigas colónias na Ásia e em África, como vem a ser o nosso caso, em Angola, Guiné e Moçambique, onde vamos ter a guerra, estamos a falar, eram colónias portuguesas que vão querer ser independentes, países independentes. Está bem? E como os países que eram os donos destas terras, não é? Dos impérios, não quiseram dar a independência, queriam mantê-los a todo o custo, vamos por isso ter conflitos. Os tais movimentos independentistas, não é? Os guerrilheiros, movimentos com forças militares, que vão guerrear, entre aspas, com os exércitos convencionais que vão ser mandados para lá, para lutar contra eles. Até aqui alguma questão? Tu estás com sono, estás cansado, como é que te chamas? É que eu estou habituado, não levei a mal, mas estou habituado a fazer isto aos meus cadetes, lá na tropa é assim. Como é que te chamas? Denise? São muito novos, não podem vir dormir para aqui às 10 da manhã. Não sei que se tenham deitado tarde, mas também da vossa idade não acredito. Temos que aproveitar a vida. Há uma coisa em latim que é carpe diem. Há um filme que vocês têm um dia que ver, Dos Poetas Mortos, eu gosto muito desse lema. Carpe diem. Aproveitem o dia, todos os minutos do dia. Aprendemos sempre. Mesmo que seja assim com cota, esfardado a falar de coisas. Aprendemos sempre. É muito importante. Ouvir tudo, absorver tudo. Carpe diem. Aproveitem o dia. Minuto a minuto. Para ter prazer, mas no trabalho também temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Por isso também temos que aproveitar o trabalho. Bom, então, estávamos a ver como é que surge esta guerra.
tem a ver com isto. Claro que o ambiente da Guerra Fria, os dois polos, vão naturalmente apoiar de alguma forma estes movimentos. Porquê? Porque estes dois polos querem, Estados Unidos e União Soviética, estão interessados em ter novas terras. Não são deles, mas eles são poderes muito fortes. Já agora, se puderem aumentar as suas áreas de influência, até pelas economias, eles querem ter mais terreno. Se puderem tirar terreno aos velhos impérios, que foram outrora, há muitos anos, poderes muito fortes, mas que já não eram nesta altura, ótimo. E é isso que vai acontecer. Portanto, nada é por acaso. Estes movimentos independentistas, esta vontade de independência, não é por acaso. Isto, de alguma forma, tem o apoio dos dois grandes poderes. E pronto. E aí chegamos aqui. Então vamos ter uma tendência ao nível internacional e os pequenos antigos, que são pequenos, já são fraquinhos, poderes como Portugal, mesmo o Império Inglês, o antigo Império Francês, que tinham colónias desde a Ásia até a África, vão ter muita dificuldade e nenhum deles vai aguentar, no fundo, nenhum deles vai conseguir aguentar o seu império. Mas alguns resolvem este problema melhor do que outros. Alguns vão resolver isto pelas questões políticas. Por exemplo, a Inglaterra resolveu um bocadinho diferente de Portugal. Conseguiu negociar, conseguiu fazer uma transição mais pacífica. Não teimou durante muito tempo com Portugal só na solução militar. Porque realmente o que aconteceu, por exemplo, com Portugal é que nunca mostrou habilidade para resolver o problema pela via diplomática e pela via política e apostou só na solução militar, mandar para lá a tropa para combater os independentistas. E este vai ser o problema. Percebem? Não conseguiu encontrar solução política. Bom, e isto vai ser a guerra. Com o envio de milhares, várias gerações de homens, naquela altura eram só homens que iam ao exército, à tropa, rapazes, não é? Que vão cumprir o serviço militar obrigatório e são enviados para a guerra para os 3 teatros de operações. 3 sítios, não é? Angola, primeiro, em 1961, começou. Depois a Guiné, em 1963. E depois Moçambique. 3 colónias, não é? Onde, antigas colónias portuguesas, que vão ser palco, chamamos na tropa teatros de operações, não é? Sítios de operações militares, guerra. 3 sítios onde vai haver guerra. E onde vão realmente milhares de portugueses. E o resultado final, ao longo de 13 anos de guerra, foram 8.000, quase 8.400 mortos. E milhares de feridos e estropiados e problemas psicológicos que daí resultaram. Não é? Bom, esta guerra, portanto, acontece, ainda por cima, num período muito especial. Na década de 60, o mundo estava a mudar muito. Depressa. E temos aqui várias coisas só para percebermos como era o mundo naquela altura, nos anos 60. Vocês, aliás, já devem ter curiosidade. Este é o período que os vossos avós viveram, eram jovens. Os vossos pais não, são da minha idade, não é? Agora, os vossos avós eram jovens, adolescentes também, como vocês, nestas alturas da década de 60. Claro que eles, se viveram cá em Portugal, não sentiram tanto estas coisas, o movimento hippie, mesmo ao nível da música. Eles não sentiram porque o regime português era um regime fechado. E a cultura do estrangeiro não entrava assim aqui como agora. Vocês agora é que não há diferença nenhuma entre a Denise e uma jovem da sua idade nos Estados Unidos ou da Inglaterra. Há pouca diferença. Há pouca diferença. A maneira de vestir, a música que ouvem, não há quase diferença, não é? Isso é a globalização. Não há diferença entre mas naquela altura havia uma grande diferença. Bom, ainda assim, as tendências dos estrangeiros chegavam aqui, naturalmente. E uma delas é precisamente o período de grande contestação juvenil. É um período na década de 60 em que, por causa de várias coisas, de guerras, de regimes com características muito próprias, etc., quer nos Estados Unidos, tinham a guerra do Vietnã, os jovens dos Estados Unidos também se vão, digamos, revoltar contra essa guerra, contra o modelo político francês. A França também tinha uma guerra como a nossa, então os jovens franceses também se vão revoltar contra o regime. É um período muito forte de revolta estudantil, de jovens, sobretudo nas universidades. Como sabem, cá também, na Universidade de Coimbra, foi muito expressivo, foi muito importante,
as revoltas, as manifestações que os jovens vão fazer contra o regime político. Tinha a ver com a guerra, porque os rapazes já não queriam ir para a guerra, não acreditavam na solução militar, e as suas namoradas e as jovens, raparigas, também são muito sensíveis a estes ideais pacifistas, não é? De paz e amor, e, portanto, vão protagonizar este movimento. Ora, é precisamente neste período, imaginem, que nós estamos a desenvolver uma guerra. É muito difícil, não é? Ter jovens motivados para uma guerra quando estamos a viver este período destas causas tão mobilizadoras para os jovens. Outra coisa, já vos disse, é a Guerra Fria. A Guerra Fria tem a ver com isto, não é? E vai ser muito difícil para um poder como Portugal, pequenino poder, aguentar uma guerra destas que tem o apoio daqueles poderes. Direto ou indiretamente, uns mesmo a fornecer armas, outros a apadrinhar politicamente e a complicar a nossa atividade. Portanto, o ambiente da Guerra Fria vai ser muito difícil para Portugal manter a guerra. Vou dar um exemplo. A guerra começa em 1961, depois ao longo da guerra nós queríamos comprar equipamento militar, e os Estados Unidos, a NATO, não é? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, já ouviram falar na Aliança Militar da NATO, não permitia que Portugal utilizasse algum equipamento militar que tínhamos aqui, que tinha vindo no âmbito da NATO, alguns aviões, alguma artilharia, não permitia que utilizássemos esse equipamento militar na Guerra da África. Está bem? E mais, e a Organização das Nações Unidas, a ONU, proibiu a venda de equipamento militar a Portugal. Porque consideravam que aquela guerra, lá está, era contra os interesses da ONU, das Nações Unidas. Perceberam? A dificuldade de um pequeno poder como Portugal manter uma guerra destas, além da questão política, mesmo em termos de militares, de equipamento militar, de operações militares. Porque a comunidade internacional, é muito importante percebermos isto, de alguma forma condenava, isolou o problema português. Isolou Portugal. É muito importante percebermos isso. Por outro lado, também, mais no lado do leste, quer da União Soviética, quer dos chineses, havia o fornecimento de equipamento militar para os guerrilheiros, para os movimentos independentistas que estavam a lutar connosco. Perceberam? Equipamento, em alguns casos, mais sofisticado do que o nosso. Finalmente, os movimentos de descolonização, propriamente em si, não é? Os líderes destes movimentos são pessoas, já nesta altura, nos anos 60, com capacidades, com qualificações. Capacidades intelectuais, com ensino superior, já, e com capacidades de liderança e de obter apoios internacionais para a sua causa. Vão até obter o apoio da Igreja, por exemplo. Vejam, Portugal, apesar de ser um velho país católico, vai ter, em determinada altura, durante este conflito, um problema quando o Papa recebeu alguns líderes destes movimentos independentistas. Isto teve um significado muito forte. Como digo, repito, apesar de ser um país profundamente católico, muito antigo, não é? Como país católico, vai ter este choque quando se percebe que a própria Igreja não estava a apoiar a política portuguesa. Portanto, tudo isto é muito complicado. Mas voltando aqui às capacidades dos líderes no caso da África, não é? Estamos a falar, são líderes com capacidade. Alguns deles tinham estudado nas nossas universidades em Lisboa e em Coimbra, e agora nesta fase estão a protagonizar ou liderar estes movimentos independentistas. Está bem? Até aqui, alguma questão? A colega da Denise também está com sono. A Denise já consegui que ela acordasse, mas você, ou tu, ainda não consegui. Está muito cansada. Olhem que vocês vão apanhar um futuro muito competitivo. Portanto, vocês não se podem mostrar cansados. Amanhã vão a uma entrevista de emprego, querem arranjar trabalho, querem ir para a universidade, mas não podem andar a dormir. Quem é que pode andar a dormir já são as pessoas da minha idade, que já podem adormecer na vida. Já temos emprego, felizmente. Vocês não. Vocês têm que ser aquilo que se chama proativos. Têm que se mostrar proativos. O corpo direito e com vontade de trabalhar, porque estão assim... Vão ficando esquecidos. Vão ficando esquecidos. Bom, então temos aqui uma guerra que, para Portugal, era uma guerra assente na manutenção de um princípio de que Portugal era uma grande nação que ia do Minho a Timor. O que é que quer dizer esta expressão? Denise, o
que é que quer dizer esta expressão que o Salazar gostava de mostrar? Portugal vai do Minho a Timor. É uma nação que não se limita a ter aqui só terrenos na Europa, não é? Então o que é que isto queria dizer? O que é que ele queria dizer isto? Portugal vai do Minho a Timor. Sabes onde é Timor? Timor era... Sabes? Pronto. Timor era ali. Era uma ilha lá na Ásia, que era uma colónia portuguesa. Então o que é que ele queria dizer, Salazar, quando dizia Portugal vai do Minho a Timor? Quem é que quer? Quem é que quer traduzir isto? Porque apesar de sermos pequeninos na Europa, éramos grandes no mundo. Ele queria dizer que apesar aqui na Europa continental termos apenas este território aqui, não é? Era uma nação pluricontinental. Quer dizer, que era uma nação que tem o seu terreno, o seu território, não só na Europa, como em África, em vários sítios, e até na Ásia. Está bem? Na Índia, em Timor era um bocado. Pluricontinental e multirracial. Quer dizer, Portugal também não tem só uma raça, não é só o branco europeu. Tem também o negro na África e tem o asiático. É uma nação muito antiga, é um império e, portanto, é uma coisa diferente. Não queiram, era a expressão, não é? Não queiram vir alterar isto. Porque isto é um país. Está bem? Bom, mas isto não convencia os tais movimentos de libertação. Está bem? Que estavam, naquele período que eu expliquei há pouco, a querer, exatamente, que as suas terras se tornassem países independentes. Está bem? Aqui até aqui, estamos situados? O que é que surge a guerra? Bom, a guerra começa em 1961, no início em Angola, e a resposta de Salazar, conhecem talvez esta expressão, já leram nos livros, para Angola, imediatamente ou rapidamente e em força. Esta expressão vem traduzir aquilo que depois se verificou sempre ao longo dos 3 anos de guerra, 13 anos, que é, não houve capacidade de encontrar uma resposta, uma solução política, e a resposta foi apenas militar. É isso que esta expressão traduz. Para Angola, rapidamente em força, tropa. Não é? Sem, paralelamente à solução militar, encontrar uma solução política. Como fizeram outros impérios. O nosso não conseguiu fazer isso. Em Angola a guerra começa em 1961, na Guiné em 1963 e em Moçambique em 1964. Em cada uma destas terras, os movimentos independentistas têm características diferentes. Não vamos agora aqui perder tempo, está bem? São liderados e são desenvolvidos por pessoas e movimentos muito próprios e até diferentes entre si. Mas em comum, entre os três, há realmente a vontade de independência e apoios internacionais. O que temos depois aqui é precisamente Portugal orgulhosamente só, julgo que estava aqui numa expressão, não os tenho aqui, mas é também do Dr. Oliveira Salazar, essa expressão, Portugal orgulhosamente só. O que é que queria dizer isto? Portugal orgulhosamente só. Esta expressão, quem é que quer traduzi-la aqui para... Como já falaste, deixa eu ver se há alguém que queira falar, senão já te dou a palavra. Quem é que quer traduzir esta expressão que o Salazar disse? Portugal está orgulhosamente só. O que é que isto? Como é que aparece esta expressão? O que é que ele... Como? Está na guerra? Está na guerra sozinho, é isso? Mas tem a ver com a dimensão como Portugal era visto na sede internacional, não é? Por isso é que ele percebeu que a causa portuguesa era condenada em termos internacionais pelas Nações Unidas, como vimos, mesmo pela NATO. Enfim, em termos internacionais, a nossa causa não era apoiada, não era bem vista. No entanto, ele dizia, mas estamos orgulhosamente sós. Estamos sozinhos, mas orgulhosos de estar sozinhos. Mas é muito difícil de estar sozinho na vida. Está bem? Também nunca se esqueçam disso. Ninguém, ou de nenhuma instituição, ou de nenhum país, pode estar isolado do mundo, acreditando que a sua causa é muito justa e, como tal, orgulhosamente só. Não. Ninguém aguenta, nem nenhum país, estar sozinho, isolado. E foi isso
que aconteceu ao nosso regime, que não aguentou exatamente esse isolamento. Bom, e é aqui, nesta fase, que antes propriamente até da guerra, que já há sinais, estou aqui muito perto de vocês, estou a falar muito alto, mas pelo menos não dormiram, vocês aqui estão firmes. Depois temos um prémio para quem não consegue dormir. Bom, temos aqui algumas figuras, já velhote para vocês, para vocês já foi há muito tempo, não é? O 25 de Abril da Revolução foi há 42 anos, não é? Para vocês é uma eternidade. Está mais do dobro da vossa vida. É uma coisa longínqua. Mas acreditem que na vossa vida vão muitas vezes ter que falar nisto, ou perceber isto. Está bem? Bom, então, vale a pena ir um bocadinho mais atrás para percebermos que a Revolução do 25 de Abril de 1964 não surgiu por acaso. Nem foi apenas, como disse há bocado a colega, só por causa da guerra. Foi muito importante a guerra, não é? Motivou os militares a fazerem o 25 de Abril, a Revolução. Mas não foi só a guerra. É preciso ir um bocadinho mais atrás. Então o que é que eu quero aqui trazer, recordar com este slide? Tem a ver com uma coisa muito importante que já se verificou nos anos 50. 1950, não é? Com figuras como o general Humberto Delgado, já ouviram falar? O general Botelho Muniz, que são figuras importantes no Exército, no Estado, e que, no entanto, já vão manifestar alguma oposição, posso dizer mesmo, a alguns problemas com o regime do Oliveira Salazar. De que modo e porquê? Alguém que tem ideia? O que é que estas pessoas já tinham ouvido lá no General Sem Medo, o general Humberto Delgado, não é? O que é que ele protagonizou? Ele e o outro general, Botelho Muniz, são pessoas da chamada geração NATO. Foram oficiais que desempenharam funções como representantes de Portugal nos Estados Unidos. Está bem? E tiveram esse contacto com a política dos Estados Unidos, com uma nova maneira de fazer política, diferente da nossa, não é? E foram, de alguma forma, marcados, sensíveis, foram sensibilizados por isso. E quando, aqui em Portugal, eles percebem aquilo que iria ser o problema da manutenção do Império, o problema colonial, eles percebem que dificilmente Portugal iria aguentar as suas colónias. Eles percebem que dificilmente, e antes de começar a guerra, eles percebem que o regime político do Salazar tinha problemas. Não se iria aguentar. Está bem? E percebem ainda antes da guerra começar. E vão protagonizar, digamos, uma certa oposição ao regime de Salazar. Como sabem, o primeiro é o general Humberto Delgado, que aliás foi candidato às eleições presidenciais em 1958. Ele concorreu com, a ver quem é que ganhava, com um candidato do regime, que era o almirante Américo Tomás. Ora, o candidato do regime era aquele que o regime tinha que garantir que ganhasse, não é? Porque as eleições não eram livres como hoje. As eleições eram, digamos, aldrabadas pelo regime. Os votos na urna, lá nas urnas das mesas de voto, vocês já conhecem, não é? Já não foram ainda votar, mas já percebem como é que isso acontece. As pessoas não votavam livremente. Então o regime podia sempre garantir que ganhava aquele candidato que ao regime interessava. Foi o que aconteceu nas eleições presidenciais, eram umas eleições para escolher um Presidente da República, não é? Em 1958. E essas eleições foram muito importantes até para depois os jovens oficiais, que eu há pouco referi, são estes jovens oficiais, em 1958, estes são alguns daqueles que fizeram o 25 de Abril, eram ainda jovens cadetes, ou alguns nem sequer ainda eram alunos, da escola militar, não é? Da Academia Militar, da escola do Exército. Mas, aquilo que aconteceu em 1958 com o general Humberto Delgado foi importante, mais tarde, para os inspirar contra o regime político de Salazar. Certo? Bom, então, voltando aqui, estes oficiais vão ser muito importantes na medida em que vão afrontar, entre aspas, abertamente, e eram generais, não é? Porque outras pessoas já tinham afrontado o regime, claro que sim.
e eram presos pela PIDE, mas estes tinham outra importância, porque eram generais. Não era um cidadão anónimo que era perseguido pela PIDE, que está ligado a um determinado partido político, e era perseguido pelo regime. Não. Estes eram oficiais generais do Exército, de altas patentes, e, portanto, aquilo que faziam, aquilo que lhes aconteceu, tinha maior importância. Então, o caso do general Alberto Delgado, já vos disse, é o tal candidato às presidenciais, às eleições presidenciais de 1958. Ele perdeu, ele vai protagonizar uma oposição ao Salazar e depois chega até a ser morto pela PIDE. Em 1965 ele foi assassinado pela PIDE. Está bem? Já ouviram falar na PIDE? O que era a PIDE? Quem quer dizer? O que era a PIDE? Quem está a falar? Era a polícia de? Era a polícia, exatamente, de intervenção e defesa do Estado. Era uma polícia política. Era uma polícia que não permitia que houvesse pessoas com ideias e a desenvolver atividade política contrária ao Estado Novo, ao regime político vigente, está bem? Bom, então, depois do general Alberto Delgado, que foi morto pela PIDE em 1965, temos também uma figura do general Botelho Muniz. O general Botelho Muniz era um general, como o outro, que eram pessoas do regime. Eles não eram generais por acaso, não é? Só que, em determinada altura, apesar de serem ligados ao regime, aperceberam-se que o regime, nesta fase, já tinha características muito especiais, em nada bom para o país. Então, o general Botelho Muniz também vai, em 1961, declarar, manifestar, uma leitura diferente dos acontecimentos, sobretudo em relação à guerra. Ele vai dizer abertamente, em 1961, a guerra tinha começado em Angola, 2 meses antes, e ele, em abril de 1961, vai manifestar a sua posição, muito interessante, que é: não acredito na solução militar para este problema. Nós temos que encontrar uma solução política para este problema das colónias, está bem? Claro que o Salazar demitiu, o Dr. Oliveira Salazar, que era o chefe do governo, demitiu o general, que era o ministro da guerra, era o ministro da defesa, chamaríamos hoje, não é? Naquela altura chamava-se ministro da guerra, seria hoje o ministro da defesa. O Salazar demitiu o general, estão a ver? Porque ele era contra a sua visão, e ficou o Salazar, aliás, a conduzir a pasta da guerra, a pasta da defesa. Outra figura é o general Costa Gomes, como sabem, vem a ser depois Presidente da República a seguir ao 25 de Abril. Era uma pessoa menos conhecida, mas assumiu depois responsabilidades já no regime democrático, a liderar, digamos, o processo, a liderar os militares a seguir ao 25 de Abril. Bom, eu não quero cansá-los muito, já percebi que vocês estão a ficar naquela fase de cansaço, vocês sabem que é com o tempo, vocês, à medida que vão também crescendo, depois quando forem para as universidades vão levar ainda secas maiores que esta, no ensino superior, não é? E têm que estar com atenção, e têm que registrar o que se diz. E, portanto, vão crescendo, vão se habituando, está bem? Porque já começam a ter uma idade de ter que estar a ouvir palestras, a ouvir aulas, para registarem, não é? Para absorverem conhecimento. Mas é assim que se aprende, não é? É assim que se aprende. É um especialista destas matérias. E vocês reparem, se me permite também, agora aqui passando um bocadinho para este lado, sem telemóvel, claro. Uma das coisas que é essencial na compreensão deste tema de história é que ele é transversal a vários temas. Guerra colonial está inserida num conjunto mais alargado de questões da qual nós somos parte integrante. Não só em relação à NATO, não só em relação à independência via Conferência de Bandung, mas também aquilo que está inserido na nossa própria problemática de história em relação a um Estado ditatorial, Estado Novo, de Oliveira Salazar como principal protagonista, que está, obviamente, a controlar todos estes cordelinhos e que não cede de forma nenhuma, porque nenhuma ditadura cede aquilo que acha que tem razão. Daí o tal, orgulhosamente, só. Toda a gente contra nós. Há uma questão interessante, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício, a discursar na ONU para ninguém, toda a gente boicotou o discurso dele, e nós estamos ali orgulhosamente sós. O mesmo é dizer, na pior das humilhações mundiais nós estávamos a ter nos anos 60, 70. Aliás, no discurso em 73. Portanto, vocês reparem bem o que é que isto significava no conjunto de uma guerra colonial que já não fazia sentido, e do qual vocês começam a ver que até as altas instâncias militares começam a contestar, mas só pela via de um médio oficial, dos capitães, é que a situação se vai desenrolar. Exatamente esse aspecto agora vamos continuar, não é? Ok. Muito bem. Então, ainda fazendo um bocadinho mais atrás, para perceberem que o 25 de Abril, a Revolução,
não surge de geração espontânea, não surge por acaso. Ele tem um passado, aquilo que se chama na história, vocês certamente nos manuais, nos livros de história, utilizam essa terminologia, há causas imediatas, aquelas causas que estão mais perto, e há causas remotas, não é? Causas mais remotas, mais afastadas, mas que têm a ver com o 25 de Abril. E aqui estão algumas. Acontecimentos que aconteceram, não é? Em 1958, as eleições presidenciais do general Alberto Delgado. Depois, na sequência disso, a chamada Revolta da Sé em 1959. Depois há uma revolta em Beja no início de 62. Há um desvio de um paquete para chamar a atenção da comunidade internacional em 1961. Enfim, há, portanto, acontecimentos naquele período, logo 1958, 59, 60, 61, que são marcantes para aquilo que vem a ser o 25 de Abril, está bem? É que há pessoas, até mais velhas que vocês, que julgam que o 25 de Abril nasceu porque os oficiais resolveram, uns dias antes, fazer uma revolução. Mas porquê é que esses oficiais resolveram fazer uma revolução? O que é que está por trás? Mesmo da consciência deles, dos seus conhecimentos, da sua formação. Tem a ver com isto. Está bem? Com estas coisas que se passaram muito tempo antes, mas que foram importantes para a sua consciência política. E agora sim, em 1973, o professor Pedro estava precisamente a falar, 1973 é um ano, estamos quase no fim, estamos quase no 25 de Abril, não é por acaso? É um ano muito importante, quer em termos políticos, em termos da consciência dos militares de que não era possível manter o regime desta natureza, manter esta guerra, que nunca mais acabava, porque também em termos militares as coisas se complicaram muito. Eu disse há pouco que aqueles movimentos independentistas, os guerrilheiros, não é? Que lutavam connosco, o nosso exército, porque queriam a independência, já tinham melhor equipamento, em alguns casos, do que o exército português. Ah, pois. Já tinham alguns equipamentos que nós não tínhamos. E isto é de tal forma que, principalmente na Guiné, não é por acaso que a Guiné, dos 3 teatros de operações, Angola, Guiné e Moçambique, onde a guerra foi mais difícil, foi na Guiné. E precisamente na Guiné, em 1973, os guerrilheiros até já tinham os mísseis, umas armas antiaéreas, conseguiam derrubar aviões. O exército português ainda não tinha nenhum míssil. Já os guerrilheiros, como chamavam-se assim, não é? Os movimentos, os grupos armados dos movimentos independentistas, já tinham um míssil antiaéreo Strela russo, que tinha sido fornecido exatamente pela União Soviética. Esse e outro tipo de equipamento. Bom, então não é por acaso, também queria que saíssem daqui a saber isso, que o movimento dos capitães, dos jovens oficiais que vão depois fazer o 25 de Abril, nasce na Guiné. Não é por acaso. Porque na Guiné era onde eles sentiram mais dificuldades militares. Por outro lado, foi na Guiné que está o general Spínola, como comandante militar lá na Guiné e também governador, portanto tinha funções políticas e de natureza militar. É na Guiné que está o general Spínola, e o general Spínola vai protagonizar também uma certa oposição ao regime. Ele vai perceber, e vai dizer isto para Lisboa, esta guerra não se ganha só pela via militar. Até aqui perceberam? Eu queria que, pelo menos, quando sair daqui, vocês, jovens estudantes, fiquem com esta ideia clara. Isto é uma guerra, mas como todas as guerras, não se resolve só com o aparelho militar. O aparelho militar serve para se aplicar, para se desenvolver, enquanto os políticos têm que encontrar uma solução política. Foi sempre assim em todas as guerras. Há um problema e entra a tropa. A tropa está lá um tempo suficiente, já agora, para dar vantagem política, não é? Para negociar. Mas isso é preciso que o poder político encontre solução política. Se for só na solução militar, a guerra dura, nunca mais acaba a guerra. E normalmente acaba mal, para quem só pensa na solução militar. Bom, então, o general Spínola é muito importante aqui neste período, em 1963, por causa disto. Por causa disto o quê? O que é que eu disse? Benfiquista. Como é que te chamas? Alexandre. O que é que eu acabei de dizer? O general Spínola, já ouviste falar no Spínola? O general Spínola. Depois logo perguntas ao teu avô, à tua avó, se ele se lembra do general Spínola. O que é que o general Spínola, porque é que foi importante aqui em 1963, sendo lá o comandante e governador na Guiné? Não ouviste?
Quem é que ouviu? Está aqui. Porque o general Spínola vem dizer ao poder político: atenção que eu estou farto da guerra, não consigo resolver isto só com coisa militar. Não é? Não ia conseguir resolver o problema só com a parte militar. Faça um favor, diz ele, não é? Diz aqui, já era o Marcelo Caetano. Está bem? O Dr. Oliveira Salazar caiu de uma cadeira, estava assim a dormir, como alguns de vocês, caiu, bateu com a cabeça e depois veio a morrer 2 anos depois. Ele teve esse problema, caiu da cadeira em 1968, ficou logo incapaz, mas morreu em 1970. A partir, portanto, desse momento que ele teve a queda, ficou incapaz, o líder já ouviram falar, o professor Marcelo Caetano, está bem? O Salazar governou de 1933 a 1968. De 1968 até ao fim do regime em 74, o líder político, o primeiro-ministro, chamava-se presidente do Conselho de Ministros, chefe do governo, se quiserem, era o professor Marcelo Caetano. Bom, então o Spínola é importante por causa disto. Agora, já sabes, Alexandre? Bom, e o Spínola, inclusive, escreveu um livro, Portugal e o Futuro. Foi um livro que foi assim um choque para o poder político. É um livro, portanto, de 1973, e diz basicamente o quê? Isto, simplesmente, acabamos de dizer. Temos que encontrar uma solução política, eventualmente negociar ou fazer uma transição para que os líderes locais das colónias possam tomar responsabilidades de poder político nas colónias e fazendo aqui uma transição gradual. É preciso fazer qualquer coisa, porque senão isto vai correr mal. Nós perdemos a guerra e é complicado. Está bem? Portanto, o general Spínola é muito importante em 1963 por causa disso. E não é por acaso, então, que em Bissau era a cidade, capital, ainda é, da Guiné-Bissau, não é? Onde teve lugar a primeira reunião secreta, clandestina, de oficiais que preocupados com isto. Está bem? Perceberam? Nada é por acaso, mais uma vez. É na Guiné, onde a guerra era mais difícil. Onde se sentia o problema militar de forma mais especial. Onde aparece um líder, que é o general Spínola, a afirmar que a solução não pode ser apenas a solução militar e a exigir uma solução política. Em 1973, quando o Papa já tinha recebido os tais representantes dos movimentos independentistas, nas Nações Unidas tinha acontecido isto que o professor Pedro recordou aqui, e se sentia de forma muito especial, muito séria, o isolamento de Portugal no contexto internacional. Estão a perceber? Agora é o contrário. O período que nós estamos a viver, não é? É um período em que nós estamos perfeitamente inseridos na União Europeia, no ambiente internacional. Às vezes até nos queixamos, é do contrário. Já não mandamos nada, Portugal agora está no contexto da União Europeia, nem tem poder nenhum, os nossos políticos. Nós aqui já não temos poder nenhum, é a Europa que manda em tudo. Pronto. Naquela altura era o contrário. Naquela altura o regime queria Portugal sozinho há de vencer. E claro que não conseguiria, não é? Portanto, 1963 é muito importante. Mas além disso, eu esqueci-me daquele primeiro ponto. O Decreto-Lei 353 de 1973 foi uma causa muito particular, não é mais importante que as outras, de longe disso, mas tem muita importância, para mobilizar propriamente os jovens oficiais contra o regime político. Aquele decreto-lei, aquela legislação, dizia basicamente o quê? Para vocês, se agora podem, se não perceber muito bem, tem a ver mais com a organização militar, que alguns oficiais, os chamados oficiais milicianos, que não eram aqueles da Academia Militar, do quadro permanente, de carreira, depois de terem feito a guerra, podiam passar, faziam um curso muito rápido na Academia Militar de 6 meses e ficavam oficiais do quadro permanente, do mesmo modo que os outros que faziam um curso maior, de 3 anos, ficavam. Bom, isto levou a que os oficiais de carreira, os tais que faziam o curso de 3 anos, se revoltassem contra o regime político, achando que não havia direito dos oficiais milicianos, chamava-se assim. Os oficiais milicianos eram oficiais que iam cumprir o tempo de troca obrigatório, não é? E depois ficariam então no quadro permanente, fazendo um curso muito reduzido. Claro, como já havia todo um ambiente em que por parte de muitos militares há uma certa hostilidade, má vontade, enfim, uma certa oposição ao regime, isto é um fator, é apenas mais um, mas teve importância, está bem?
para mobilizar sobretudo os mais jovens oficiais que tinham acabado de fazer o curso da Academia Militar e que percebem, mas afinal, então o regime político, além de me mandar para a guerra, etc, etc, ainda me vai prejudicar em termos da minha carreira, não é? Eu fiz um curso superior e um outro oficial faz um curso agora durante só 6 meses, vai ter a equivalência ao meu curso, percebem? Pronto. Aquele decreto-lei tem importância, alguma importância, no aspecto de mobilizar os oficiais mais novos. Mas, como digo, isso, cada uma destas causas, não, só por si, não justifica. É na conjugação de várias causas, de vários fatores, que se dá, exatamente, a vontade dos jovens oficiais fazerem o 25 de Abril de 1964. E repito, porque eram jovens oficiais, não é por acaso. Não eram tenentes-coronéis ou coronéis como eu, já assim mais velhotes, não. Eram jovens tenentes e capitães. Pessoas de 30 e poucos anos. É que vão fazer o 25 de Abril. E por que será? Quem é que quer dizer? Eles eram jovens. Bom, jovem é jovem, não é? Por natureza mais rebelde, mais empenhado. Alguns, outros também estão a dormir, não é? Não eram todos, alguns. Bom. Mas, porquê? Este slide ajuda-me agora a explicar porque é que foram jovens oficiais, não é? Por outro lado, eles tinham os namoradas, por exemplo, alguns, na universidade. Na universidade onde fervilhava, onde se respirava já novas ideias. Estamos já no final dos anos 60. Vocês também julgo que já estudaram na História Geral o maio de 68. O movimento hippie, aquele gigante festival de música nos Estados Unidos. Como é que se chama? Aquele festival que é o primeiro festival em São Francisco, Estados Unidos. É um grande festival de rock, como agora se usa, mas aquele é o primeiro da história, praticamente, em 1969. Festival de Woodstock, não é? Um grande concerto, com vários grupos. Bom, onde os jovens ali se concentraram, não é? Com coisas complicadas, que naquela altura também era novidade, e os jovens, que era o consumo de droga, não é? Os jovens estavam a experimentar essas coisas todas, mas eram jovens muito mobilizados pelo espírito pacifista. Porque os Estados Unidos também estavam com uma guerra parecida connosco, no Vietnã, não é? Muito semelhante. Então a juventude dos Estados Unidos, que também era mobilizada para a guerra, começa a sentir isso e abraça muito, de uma forma muito expressiva, muito forte, esses ideais pacifistas, está bem? Paz e amor. Bom, então não é por acaso que aqui, mesmo os militares de carreira, que lidavam com pessoas da sua idade, tinham as mulheres ou namoradas na universidade, vão sentir, vão também beber essa nova cultura. E além disso, mesmo em combate, em África, os oficiais vão lidar com os soldados. Os homens, que não sendo militares profissionais, mas são mobilizados no contexto do serviço militar obrigatório e vão estar no exército alguns 3 anos, alguns mais. E nesse contacto do dia a dia, à noite, nas conversas, enfim, há naturalmente um sentimento que trespassa, que passa das pessoas que não eram militares profissionais, estavam apenas a cumprir o serviço militar obrigatório, e passam gradualmente, sobretudo os milicianos, eram aqueles que já tinham estudos, não é? Os milicianos eram fourriers ou oficiais milicianos, quer dizer, rapazes que já andavam na universidade ou tinham alguma formação já, ensino, naquela altura era pouco mais que o 5º ano, não é? Vocês estão a fazer agora, o 9º ano. Quando iam para a tropa, já iam ser graduados, não iam ser soldados, percebem? Os soldados eram as pessoas que só tinham a 4ª classe, 4º ano, não é? Era assim, o ensino português ficava só pela 4ª classe. Aqueles que estudavam um bocadinho mais, quando eram chamados à tropa, iam ser ou fourriers, sargentos milicianos, para cumprir o tempo de tropa, não é? Ou oficiais milicianos, chamavam-se assim, está bem? Pronto, sobretudo os milicianos, aqueles que iam cumprir o serviço militar obrigatório e já tinham um nível cultural diferente, tinham estudado alguma coisa já, não é? Vão ter influência, junto dos oficiais de carreira, naquilo que é a transmissão dos ideais da juventude daquela época. Que, sublinho, no final da década de 60, era de forma muito expressiva, contra a guerra, contra aquele regime político. Portanto, é isto que vai, digamos, influenciar os oficiais do quadro permanente. Os oficiais jovens que vão
fazer o 25 de Abril. Há aqui também um breve enquadramento para destacar que é muito importante, como disse, a situação da Guiné em 1973, a criação do movimento, como disse, que nasce na Guiné, em Bissau, e depois aqui na metrópole, chamava-se assim, no continente, aqui na Europa, em Lisboa, também ocorrem reuniões secretas entre oficiais para preparar o movimento da Revolução. A questão dos oficiais milicianos já vos falei. E há, cerca de um mês antes da revolta de 25 de Abril de 74, a 16 de Março, há também uma revolução que correu mal. É o chamado Movimento das Caldas da Rainha. Saiu de um quartel que havia em Caldas da Rainha, um regimento de infantaria 5, saiu um movimento que vinha para Lisboa, tropa, não é? Que vinha para Lisboa, realmente acabar com o regime político. Mas essa operação correu mal. E os militares foram presos, esses militares, e portanto, isso também fez com que depois os outros se mobilizassem, preparassem de outra maneira para as coisas correrem melhor. O movimento de 25 de Abril de 74, que um pouco mais do que um mês depois, finalmente consegue resolver. Só para terem uma perspectiva de alguns nomes conhecidos, cada um destas pessoas são os mais conhecidos, provavelmente é uma seleção aleatória. Tiveram também percursos políticos diferentes, personalidades diferentes, uns mais radicais, outros mais calmos, uns mais ligados a uma esquerda mais radical, alguns, outros ligados a uma postura política mais moderada. Enfim, são figuras da nossa história recente, ligados, portanto, a este movimento militar que pôs fim ao regime de Salazar, ao regime de Estado Novo, e nos abriu a democracia. Ficava agora à vossa disposição para alguma pergunta ou comentários que queiram, algum debate que possamos ter para esclarecer alguma coisa. Não tenham medo de perguntar as perguntas que vos possam parecer mais... Olha, antes de mais, nós queremos agradecer a esta aula de história que nós tivemos. Estes são 9 anos, portanto eles tiveram a dar esta questão toda. Permitam-me só duas palavras antes de vos dar a voz para poderem fazer algumas das questões. É que ao escutar o nosso professor doutor e também Tenente Coronel, é outra função que ele tem, eu revi alguns dos aspectos que foram a minha juventude. Não só para estas últimas pessoas, se pararmos bem ao bocadinho, o Jaime Neves foi o comandante de um primo meu que esteve como oficial de comando em Moçambique. Eu falei, já não vivo, eu falei com ele. Era uma daquelas personagens que tinha histórias que nós estávamos aqui todo o dia, toda a noite a contar sobre o que é que foi a campanha de África, em Moçambique, sobretudo dentro daquilo que era uma tropa especial, que era a tropa de comando. Vasco Lourenço, já falámos com ele para vir até aqui um dia, mas da Associação 25 de Abril, infelizmente sou muito ocupado por estas alturas, é quase impossível. O Hotel Saraiva de Carvalho tem uma quinta ali em Azeitão. E que já vimos aqui, na loja de ferragens, na parte central da Quinta do Conde, aqui nesta zona. Ramalhantes, um dos operacionais importantes do 25 de novembro, que se tornou Presidente da República. É que eu tinha mais ou menos a vossa idade quando estas coisas estavam a dar. Portanto, é aqui presente. É isso que nos anima na história. É isso que vocês têm de entender. Quando nós estamos a falar de algo como isto, como esta questão da guerra colonial, do 25 de Abril, nós temos de ver um contexto mais vasto, onde nós, Portugal, estamos inseridos, mas do qual somos um pequeno peão. E, no entanto, tínhamos um império fabuloso, altamente disputado, sobretudo por soviéticos e americanos. As matérias-primas eram fundamentais para este processo e ainda hoje são. Vocês não se esqueçam que em história nada acontece por acaso. E se ela está registada, tal como dissemos no início, é para aprendermos com ela e saber como é que nos devemos movimentar quando vocês entrarem na vossa vida adulta. Cedo ou tarde vão lá estar. Cedo ou tarde vão sofrer as influências daquilo que é o nosso mundo. Temos de o conhecer, temos de o saber para nos movimentarmos bem dentro dele. Eram só as palavras concludentes que nós queríamos dizer em relação a este aspecto. E agora, pergunta, está aberta a sessão. De certeza que existem algumas dúvidas, algumas questões que queiram saber em relação àquilo que foi apresentado, ou também ao percurso que
o nosso orador, o nosso Tenente Coronel e também professor doutor nesta área da história atual merece. Alguma pergunta? Ao fundo deste, vamos então escutar o vosso colega, faz favor. Pergunta. Mais alto e estejam calados um bocadinho que nós ouvimos a questão. Faz favor. Nós libertámos as colónias africanas. E porquê é que não libertámos logo a seguir as colónias asiáticas? Porque continuámos com Macau. E continuamos. É uma questão interessante. Muito bem. Ouçam. Eu gosto sempre dos mapas. Acho que eu vou traduzir a questão que o colega colocou. Do mapa, porque ele fala em regiões. O nosso grande império, não é? Não foi logo descolonizado. Não foi logo. O nosso império, o Brasil já tínhamos perdido no século XIX, 1822. Pronto, já não conta. Mas nesta altura, nos anos 60 até ao 25 de Abril, nós tínhamos ainda, quer a África, não é? Falta aqui São Tomé, que não houve guerra, e Cabo Verde, não está referenciado, mas São Tomé e Príncipe e Cabo Verde também eram duas colónias nossas, não é? E além disso, na Ásia, como ele diz bem, Macau e Timor. Mas, como não houve guerra, percebe? Não havia movimentos independentistas organizados a quererem ser independentes. Quando se deu o 25 de Abril e em 1975 vamos dar independência e nasceram, portanto, novos países, isso aconteceu em África. Na Ásia é um bocadinho diferente, já lá vamos, está bem? Portanto, em África, nos 3 sítios onde havia propriamente guerra, claro que tinha que ser, não é? Eles fizeram guerra para ter independência e a seguir ao processo de revolução era muito difícil, não houve condições para ser de outra maneira e foi realmente um bocadinho precipitado, à pressa, com muitos custos, aliás. Mas como surge após uma revolução, dificilmente havia condições para fazer diferente. Aí é que está o problema. Vocês às vezes podem, certamente falam com pessoas mais velhas e dizem assim, 25 de Abril, perdemos as colónias, foi um granel, uma coisa mal feita e tal. Sim, foi. Porque a seguir à Revolução tinha que ser. Era bom era isso ter acontecido de outra forma, sem ter havido Revolução. Por isso é que eu falava aqui, o regime político não encontrou uma solução política. Como não encontrou uma solução política, houve o 25 de Abril. E como qualquer revolução, a seguir ninguém espera, após uma revolução, que haja estabilidade para resolver as coisas de forma estável. Não. Pronto. E por isso, a independência de Angola, Guiné, Moçambique, foi atribulada. Eles depois tiveram problemas muito maiores do que aqueles. Tiveram uma guerra civil entre eles, em alguns casos, muito pior que a guerra anterior. Mas, portanto, em África, todas as antigas colónias portuguesas se tornaram países independentes em 1975. Macau não. Macau, as pessoas de lá não se manifestaram contra, quiseram continuar sob a administração portuguesa. E dizes bem, só no final do século XX, em 1999, é que Portugal, junto com a China, resolveram então que aquele território de Macau, que era nosso desde o século XVI, não é? Ficasse para a China. Porque eles, como não houve guerra, não houve nenhum movimento a exigir a independência. Timor é um bocadinho diferente, não temos aqui tempo, mas o Timor o problema surge depois em 75, está bem? Até lá não houve nenhuma guerra, não houve movimento de independência. Mas em 75, após a nossa revolução, eles também acharam que surge um poder, depois entre eles guerrearam também, e a Indonésia, que é um país mais forte ali ao lado, ocupou aquilo, está bem? Só muito recentemente é que se resolveu esse problema. Não sei se respondi. Sim. A questão de Timor foi algo muito drástica também, pois. Né? A Fretilinha, o DT, a Podef e todos esses grupos que se degladiaram entre si, tal como em Angola, a UNITA, a MPLA, a FNLA. Vocês não conhecem muito isso, mas a guerra praticamente nesses países terminou há poucos anos. Não é? Eles continuaram uma guerra civil a seguir à guerra colonial. Estiveram quase em guerra muito 40 pior, anos, pois. não há 40 anos. Depois foi muito pior ainda. Já agora, nenhum de vocês tem nenhuma pergunta a fazer sobre Goa, Damão e Diu? Índia, muito bem. Isto foi o prelúdio. Esquecemos disso. Foi logo em 1961, não é? Isso, foi o prelúdio, não é? Tudo isto começa quando Salazar não quer dar estas três cidades, não é? Que vinham desde o século XVI, desde o tempo das especiarias, eram as únicas 3 que faltavam, e a partir daí também vocês vão ver que começou um processo que rapidamente generou ao longo dos anos 60 para Angola, Moçambique, Guiné, até 74. Interessante esse ponto. A Índia não houve guerra, porque
é um país que praticamente ocupa aqueles territórios que eram nossos. E nós não tivemos capacidade de reagir. Está bem? E a comunidade internacional, ao contrário, as Nações Unidas e os países, a comunidade internacional, países amigos de Portugal, ao contrário do que Salazar julgava que ia acontecer, não se interessaram por isso, deixaram cair, perceberam? Por isso é que logo o que aconteceu em 1961 com a Índia foi um indicador daquilo que seria o que acontecia no futuro. E por isso aqueles generais mostraram-se contra a solução do Estado Novo. Mais alguma questão? Se quiserem colocar alguma questão, não propriamente sobre o tema, mas sobre a organização militar, porque alguns de vocês, qualquer dia, vão escolher o vosso futuro, até podem querer ir para o exército. Não é? Uns e outros, não é? Rapaz e rapariga, neste momento. Rapaz e rapariga. Já está, portanto, os direitos são iguais, não é? Portanto, isto aqui é uma realidade que tem que se ter em conta. Mais alguma pergunta? Por exemplo, eu já agora analisando um bocadinho ao longo, neste caso já a José, nenhum de vocês teve pais talvez não, ou avós que vieram de Angola ou de Moçambique, tipo retornados? Moçambique, quem? Tiveste? Em Angola, quem? Pais ou avós? Avós. Portanto, nasceste cá provavelmente porque eles tiveram de vir a seguir à independência. Eles falam, os teus pais, os teus avós falam em casa alguma coisa sobre isso? Como é que era? Sim, o avô. O avô foi mobilizado como militar. O teu avô foi. Está bem. Mas alguém teve aqui avós mobilizados para a guerra? Vocês? Eles contam onde é que estiveram? Vocês já fizeram alguma pesquisa? Nada, não, isto é chato porque é uma parte da história que se perde, não é? É uma parte da história que se perde. E uma pergunta mais a fazer sobre este assunto. Não têm curiosidade em saber onde é que os avós, os vossos avós, Combateram? andaram? Foi na Guiné, foi em Angola? Onde é que foi? Na Guiné? E era do exército? Ou era fuzileiro? Paraquedista? Então. Como? Para comando não havia, paraquedista? Pronto, mas agora juntaram. Ou dos comandos? Como? Mas eles agora já não se juntaram. Agora já, mas naquela altura não existia. Sim, então acho que era Ou era comando, ou era paraquedista. acho que era para. E o teu avô? Em que sítio esteve? Na Guiné? De novo? Mas, ó jovens, vocês não podem esquecer as lições da história, têm de saber qual foi a história do vosso avô. Olha, tiverem eu a curiosidade de estar a falar mais tempo com o meu avô, que foi militar na Primeira Guerra Mundial, como cabo telegrafista. E só me lembro de 3 ou 4 passagens com ele e tenho muita pena de não ter falado mais vezes com ele. Portanto, os seus avós não são eternos, não é? Tem de saber qualquer coisa porque isso depois fica de memória em memória até transmitir mais tarde a alguém. Não é? Ou ir aos arquivos encontrar, por exemplo, como eu tenho ali, terça-feira e quinta, voltamos agora a falar neste assunto com os militares que estiveram no terreno. Não é? Porque hoje tivemos a parte histórica em contextualização teórico, depois vamos ver como é que foi as pessoas que estiveram nestas zonas, lá dentro, a disparar, ou a matar, não é? Alguns casos assim aconteceu, ou a virem feridos, como também vocês vão ter a ocasião de ver. Bom, tem mais algumas perguntas? Agora, se me permite, só uma nota final. Bom, Porquê é que a história será importante? Vocês têm todos os cursos, em todos os países, os programas da escola, têm história, não é? O que será? Ao contrário daquilo que possa parecer, o objetivo das aulas de história, da história, não é que vocês saibam de cor onde é que houve guerra nestes 3 sítios, ou as datas, não. E não é saber o passado. A história é um instrumento que, estudando o passado, nos prepara para o presente. Por exemplo, eu não sei se em breve podemos viver uma situação destas, que é, como costumamos dizer, uma repetição da história. Como é que surgiram? Estamos a ver aqui o Estado Novo, vale a pena pôr o boneco. O que é que estes regimes nos anos 20 e 30 surgiram na Europa? Cá em Portugal, por exemplo, como é que surgiu um regime que a gente diz que era um regime autoritário, partido único, não havia eleições livres, não havia liberdade, era um regime de natureza autoritária? Por que será que surgiu este regime? Do antecedente também era assim? Quando este regime apareceu também era um regime autoritário? Ou era democracia?
era democracia, como temos hoje, mais ou menos. Era. E porquê é que apareceu este regime? Cá em Portugal, pronto, concretamente. Também apareceu na Alemanha, na Itália, mas pronto, particularmente em Portugal. Por causa da crise que o país vivia na altura. Por causa da crise que o país vivia na altura. Por causa de uma crise de grande instabilidade, foi a chamada Primeira República. Quando a República é instalada em 1910, e de 1910 a 1926, são 16 anos muito difíceis, mas que eram democracia. Só que essa democracia, não conseguiu resolver o problema das pessoas. E ela própria entrou em decadência, entrou em descrédito. E agora é aqui que eu quero chegar. Porquê é que é importante saber história? Porquê é que é importante saber que em determinada altura, na nossa história do nosso país, surgiu um regime desta natureza, que acabou em 74. Foram muitos anos, não é? Pois é. Porque as instituições democráticas, daquele tal período da Primeira República, não estiveram à altura de resolver, de organizar o país, de resolver o problema das pessoas. E depois aparecem estas doutrinas radicais, de alguém que diz, isto não pode ser, tem que ser com mão de ferro. É que isto está a acontecer outra vez, noutros países. Sabemos se vamos ter qualquer dia aqui também. Não é? Se os políticos da democracia não dão o melhor exemplo e não resolvem os problemas das pessoas, a democracia entra em descrédito. E esse é o problema que a história nos ensina a lidar. Para que vocês amanhã, se são adultos, se vos aparecer soluções dessas radicais, que dizem, os partidos, estou farto dos partidos, eu já não acredito nos partidos políticos nem na democracia, é preciso alguém com mão de ferro para pôr ordem nisto. Bom, isso é muito perigoso. Isso parece bem? Sim senhor, está ali um líder forte, este indivíduo vai resolver isto tudo. Estando uma balbúrdia, e está ali um indivíduo que vai resolver isto. Pois é. Mas isso depois sai muito caro. Foi o que aconteceu em vários países da Europa, e no nosso, no final da década de 20, e que se prolongou até 1974. E é por isso que a história serve. Porque vocês amanhã têm 20 e tal anos, 30, já acabaram os vossos cursos, estão a trabalhar, são adultos, já têm filhos, não é? E aparece uma solução destas. A coisa até se pode complicar, a vida, continuamos em crise, se calhar, vamos imaginar. E há um líder que aparece, militar ou não, e aparece, isto não pode ser, temos que ter um regime duro. E depois isso é complicado, está bem? Portanto, é para isso que a história serve, e é para isso que se estuda a história, e estão a ouvir aulas de história. Não se esqueçam disso. Muito bem. Muito obrigado. Mais algumas perguntas? Então, olha, quero agradecer mais uma vez. Temos os combatentes, continuamos na quinta-feira, vocês estão convidados a vir e cumprirmos este ciclo de conferências. Eu gostava também de vos agradecer aos 80 alunos aqui hoje presentes, aos 6 professores, aos nossos funcionários e quem esteve aqui também a filmar este registro histórico.